Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a Zênia. A gente vai te trazer um vídeo hoje muito bacana. Vai poder ajudar muito a sua jornada. Como você sabe, a gente está numa sequência de alguns vídeos. E hoje eu vou mostrar para vocês que problemas, dificuldades, tribulação é o que todo cristão precisa. Na realidade, é o que todos nós não queremos ter, é o que precisamos ter. E em outro tema a gente vai falar sobre o nosso corpo é reflexo da nossa alma. Como o nosso corpo, Vitor? É o seu corpo. Como é que você exibe ele? Como é que você cuida dele? O que você alimenta ele? Ele é reflexo da sua alma. E você sabe que a sua alma, né, a sua mente é o que você alimenta o seu espírito. Né, o conector, é o que está no meio entre a carne e o espírito. Então eu queria já começar, a gente vai direto, né, em Romanos 5. Cara, essa aqui é top. Eu acho que esse tema aqui é o que deveria ser mais pregado nas igrejas hoje. É o que mais deveria ser pregado. Porque eu me lembro que quando a gente faz a apelação, né, a gente tenta oferecer Cristo para alguém, a gente tenta trazer sempre, né, o lado bom, né? Quando você está com uma criança, você tenta trazer o brócolis, né, o alimento, você tenta falar, vai ficar forte, vai comer espinafre, vai ficar igual o papai. Eu me lembro quando eu era pequenininho. E me faz pensar hoje, nesses life coaches aí que estão aí vendendo, né, um céu de brigadeiro, né, que estão colocando, né, eles vendem muito bem, são excelentes vendedores, mas não é a realidade da vida. E muitos se frustram a fazerem certos cursos achando que vão ficar milionários ou que vão ter aquele ensinamento e vai dar certo, né? Não é bem assim, sabe? Não estou dizendo que você não vai ter, né? Estou dizendo que para você ter sucesso, segundo a Bíblia, você precisa ter problema, você precisa ter dificuldade, perseguição. Aí sim você vai produzir a perseverança. E em contrapartida, do outro lado, eu não sei como é que está o seu corpo, mas o seu corpo é reflexo da sua alma. E eu vou te mostrar aqui, ó. Então vamos falar dos problemas e das dificuldades que todos nós passamos, tenho certeza que você passa. E eu vou te mostrar que se você tem problema, se você tem dificuldade, se você tem inimigos, se você tem haters na sua vida, você está no caminho certo. Diz assim, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se você não tem isso, você não tem paz com Deus, você está em guerra com Deus. Você já imaginou? O povo que não tem paz com Deus, ele está em guerra com Deus. Nossa, eu tenho até dó. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um intermediário que oferece essa paz da humanidade com Deus. Né? Aí vai assim, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança e na glória de Deus. Então essa é a vida do crente, né? Por meio, eu consegui obter, né, pela fé, a graça na qual que eu estou firme e assim eu me glorio na esperança, na glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E eu queria te trazer para onde eu comecei a analisar a minha vida aqui, quando eu dei de cara com isso. Tudo isso é dado por Jesus. Mas ele te dá, mas ele não vai comer por você e ele não vai digerir por você. Você tem que pegar isso que ele te deu, é como se fosse um alimento, e você vai ter que fazer o prato, vai ter que pegar e começar a comer e mastigar para digerir. Como é que a gente faz isso? Tenho certeza que você, em qualquer momento da sua vida, se não for agora ou antes, ou vai ter, você vai ter problema. Você vai ter dificuldade e você vai ter muita tribulação na sua vida.
Mas quando eu comecei a identificar que eu tenho que me gloriar, eu tenho que também nos gloriamos, né? A gente tem que se glorificar, fazer glória a Deus quando você tem um problema, é muito difícil. E eu me lembro como se fosse ontem, eu aprendendo a agradecer os meus problemas. Eu confesso para você que eu ainda continuo a treinar isso, porque toda vez que eu tenho um problema, eu não tenho a praticidade de falar assim, cara, que legal, pô, eu tô com um problema. Não. Mas eu preciso levar minha mente cativa àquilo que a Bíblia fala. Então, toda vez que eu tenho um problema, significa que eu tenho uma solução nele. A solução do problema se encontra dentro dele, não fora dele. Deu para entender? Então, eu vou enfrentar esse problema. E se eu não conseguir resolver esse problema, ele já está solucionado. Eu creio em Deus, Deus é o meu Deus, ele fala que não vai me faltar nada, então eu sei que esse problema eu não consigo solucionar, está fora da meu alcance, ele já está solucionado. E quando eu faço esse treinamento de me gloriar na tribulação, eu começo a produzir a perseverança. Sabe, casca grossa, aquele cara que não tem tempo ruim, aquele amigo seu que você tem, que está sempre para cima. Percebeu aquela pessoa que passa dificuldade, perdeu o pai, perdeu a mãe, tá muito difícil a vida para ele, mas ele tem a perseverança, é um cara para cima. É justamente isso que a Bíblia está dizendo. Depois que você produz a perseverança, você vai ter um caráter aprovado. O que é um caráter? Você você tem um caráter. Quem você é, né? Você é um cara provado, você é um cara resiliente. E depois que você se torna resiliente, a gente encontra a esperança. A esperança não é esperar por algo. Você vê que aqui Deus ele ensina a gente a ter ação ao meio da tribulação. Eu tenho que me glorificar, depois de me glorificar, ela vai criar, né, essa perseverança. Eu me gloriei na perseverança, né, tive na tribulação, obrigado, vou criar a perseverança. Da perseverança produz o caráter aprovado, eu me torno uma pessoa já resiliente. Depois da resiliência, né, eu começo a criar esperança, na qual eu começo a receber a vitória. Então é isso que quer dizer aqui em Romanos 5. Agora, eu quero falar sobre o seu corpo. Né? Como é que está o seu corpo? E como é que eu vejo o corpo de alguém? Geralmente, né, eu não estou dizendo aqui que o corpo necessariamente ele é a coisa da beleza. Estou dizendo do corpo no intuito de como a pessoa se sente. Você entende o que eu estou dizendo? Exemplo, você come uma coisa que te dá prazer, mas depois que você come aquela coisa que te dá prazer, ela começa a te fazer passar mal. Eu vejo muito acontecer isso com algumas mulheres. A Joana, antigamente, ela comia Cheetos, né? E ela comia com prazer. Quando acabava, ela se sentia mal, né? Então, assim, acontece muito isso com todos nós, né, em termos de alimentação. E hoje, eu vejo que a dificuldade, não só com o cristão, mas com todo mundo, é a alimentação. As pessoas não sabem se alimentar bem. Ela fala assim, cara, eu sei que eu não podia estar comendo isso, mas eu como. Eu falo, cara, ninguém botou uma arma na sua cabeça. Como é que você está podendo comer isso, né? Se você se sente assim, essa mensagem é para você. Fala bem assim, ó. Não ofereçam aos membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele também, como instrumentos de justiça. Isso fez-me pensar, né, nas coisas que a gente tem prazer. Eu estou falando da comida porque acho que todos vocês conseguem, né, ter prazer com algo que você não sabe que é bom para você. O mesmo acontece, né, com a nossa sentimentos, os nossos desejos carnais. Você sabe o que eu estou falando? Os desejos pecaminosos, né? Exemplo. Eu gosto sempre desse lado porque é um lado que é muito fácil de você entender. É o lado sensual, sexual. O sexo foi criado por Deus, não foi criado pelo diabo. O sexo fora do casamento é desobediência. O sexo no casamento, ele é aprovado e criado por Deus. Então o mundo
hoje aprova o sexo a qualquer forma, de diversas formas. Então hoje estão fazendo já o tipo de sexo normal. E esse é o grande problema que se encontra aqui. A gente tem que oferecer os nossos membros do corpo, né? Está dizendo, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. O que é o pecado? A desobediência. Pode ser, às vezes, a maneira que você come, a maneira que você lida, né, com a sensualidade, a sexualidade, a maneira que você trata o seu próximo, diversas formas, né? A gente não pode oferecer ele ao pecado. Quando eu estou fazendo uma desobediência, né, eu estou oferecendo ele ao pecado. E quem é o pai do pecado? Você já sabe quem é. E a gente se torna um instrumento de injustiça. Mas ele fala, antes de acontecer, a gente tem que ter um pensamento muito crítico. Antes de eu fazer aquilo, eu posso sentir vontade, mas eu não vou fazer. Porque antes, ofereçam-se a Deus como alguém que voltou da morte para a vida. Você entendeu? É como se você tivesse morrido, se você tivesse feito aquela coisa, é como se, cara, eu vou morrer. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer, eu estou morrendo. Então você começa a entender que essa prática vai ajudar vocês a poderem lidar com o que você tem dificuldade. Aí ele fala assim, ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça. O que é um membro? Cara, é tudo, não é só... O estômago é um membro do seu corpo. Você não vê, mas é um membro. E hoje em dia muitas pessoas oferecem os seus estômagos a coisas erradas, a coisas pecaminosas, coisas que não fazem bem ao corpo. Então, para mim é muito simples aquilo que eu falo. Você é o que você come, você é o que você vê, você é o que você escuta. Então, os membros são quais os tipos de conversa que você está, quais os tipos de grupinho de WhatsApp. Hoje existe um mundo virtual. O pecado não é só aquela coisa que você consome, né, fazendo. Às vezes você consome virtualmente. Muitas pessoas se encontram hoje em cadeias terríveis, onde elas falam, cara, eu não traio a minha mulher. Ele acha que aquela traição virtual não é uma traição. Então hoje é muito complicado, porque estão fazendo do errado o certo. Então hoje está todo mundo confuso. O cristão está confuso. O que é certo? Isso não é certo? Isso é errado? Então assim, como é que eu gosto de ensinar aos meus filhos aqui em casa, eu e a Joana? Simples. O que é errado é errado. E o que é certo. Se você sabe que algo é errado e você faz, você tem que assumir o compromisso de que você agora é inimigo de Deus. Você não pode se achar amigo de Deus. E eu fico triste quando as pessoas estão fazendo algo achando que vão obter algo. Eu estava lendo uma coisa hoje, né, o meu amigo, meu professor, o Augusto Cury, o Augusto Cury sempre me falou sobre a razão, né, a mente, né, quando a gente não constenta a nossa mente, quando a gente não confronta o nosso pensamento, a gente acaba nos tornamos escravo desse pensamento, né? Então, e aí eu fiquei pensando no que está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas estão fazendo, né, daquilo que elas pensam ser certo se tornar certo. Aí eu conversando também hoje com o Paulo Júnior, né, a gente estava falando sobre o pragmatismo, né? Eu quero o que dá certo, mas eu não quero o que é certo. As pessoas querem dar certo, elas querem que dê certo, e não o que é certo. Cara, isso me fez pensar em diversas coisas que eu já consegui, já conquistei. Eu queria o que era certo a qualquer custo, mas eu não estava fazendo o que é certo. Isso acontece muito na nossa vida, então a gente tem que tomar um cuidado, porque nessa área que a gente está falando dos problemas, das dificuldades e também do nosso corpo, né? Essas duas áreas, né? O nosso corpo, e quando a gente enfrenta uma dificuldade, muitas vezes a gente se perde, né? E acaba que a gente perde a noção, né, do que é certo, do errado. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado aí a você poder encarar os seus problemas como alegria, começar a ver o outro lado e também aprender a cuidar do seu corpo, da sua alimentação, daquilo que você vê, as mesas que você se assenta e fazer uma analogia
né, de que Deus que você serve. Que Deus abençoe e até a próxima.